Olá, este é o 14º vídeo do nosso curso de variáveis complexas e o segundo abordando o assunto resíduos e polos. Vamos começar recordando o que nós vimos no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior nós definimos o que é um ponto singular isolado. E para um ponto singular isolado, a gente podia escrever uma série de Laurent em torno desse ponto singular. E a partir da série de Laurent, nós definimos o que é o resíduo dessa função num ponto. É o coeficiente do termo 1 sobre z menos z0, né, onde z0 é esse ponto singular. Esse coeficiente, que era na nossa notação o B1, esse é o resíduo da função nesse ponto. E a grande utilidade do conceito de resíduo era dada pelo teorema dos resíduos de Cauchy, né, onde mostramos que a integral de uma função ao longo de um caminho fechado simples, ela era igual à soma dos resíduos dessa função nos pontos singulares interiores a esse caminho fechado simples. Nós também, no final, fizemos uma classificação desses pontos singulares, né? Tínhamos as singularidades removíveis, os polos de ordem M e as singularidades essenciais. Pois bem, nesse vídeo de hoje nós vamos ver uma forma muitas vezes útil, né, de calcular o resíduo de uma função que tem um polo de ordem M, né, em um ponto, então o resíduo nesse ponto singular. Nós vamos falar também um pouco sobre zeros de funções e a relação entre zeros e polos. E, por fim, nós vamos falar sobre o teorema da expansão de Mittag e Leffler. Bom, é isso. Vamos lá. Vamos começar com esse teorema. Seja Z0 uma singularidade isolada de f. Então, as duas afirmações a seguir são equivalentes. A. Z0 é um polo de ordem M de f, onde M pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. E a outra, B, é que esta função f de z pode ser escrita na forma φ de z dividido por z menos z0 elevado a m, né, onde φ de z ela é analítica e não nula em Z0. E quando vale, então, nesse caso, que vale uma ou a outra, é claro, né? Que vale uma ou outra dessas afirmações, então acontece o seguinte: o resíduo da função em Z0 pode ser calculado desta forma aqui. Tá? Então, onde eu tenho f de z, minha função f de z, multiplico ela por z menos z0 elevado a m, derivo isso m menos 1 vezes, divido por esse m menos 1 fatorial aqui, e no resultado eu tomo o limite de z indo para z0. Tá? Então, aqui só uma forma simplificada de termos da função φ, né, de escrever isso calculado em z0. Né? Enfim, então calculando esse limite aqui, eu consigo então extrair qual é o resíduo da minha função no ponto sem precisar fazer a expansão em série. Você pode achar que isso é ótimo, não preciso fazer expansão em série. Mas, dependendo do caso, como a gente vai ver até um exemplo, muitas vezes é útil fazer expansão em série. Essa fórmula às vezes não é útil, mas muitas vezes ela é sim. Bom, vamos começar então provando esse resultado. Primeiro a equivalência dessas duas afirmações e depois esse resultado aqui. Tá? Então, vamos começar lembrando o seguinte: a nossa hipótese aqui é que Z0 tem uma singularidade, um ponto singular aqui, né? Z0 é um ponto singular dela, e mostrar a equivalência das duas. Então, Z0 é um ponto singular, então em torno de Z0 vale, eu posso escrever uma série de Laurent, então está aqui ela, e a afirmação A, né, é que a função f é um polo de ordem M. Então, nesse caso, vejam aqui a parte principal da série de Laurent, o que eu tenho? Eu tenho esse BM aqui, ele tem que ser diferente de zero. A partir dele, de M mais 1, BM mais 2 e assim por diante, todos os termos a mais aqui são zero. Esses outros aqui, B1, B2 até BM menos 1, podem ou não ser. Isso não importa. Mas o que importa é que BM é diferente de zero. Tá? Bom, então isso aqui está dizendo que f de z tem um polo de ordem M. Agora o que nós vamos fazer? Vamos definir uma função φ, que ela é dada por z menos z0 elevado a m, né, vezes essa função f aqui. Isso sempre que z for diferente de z0. E quando z for igual a z0, esse φ é o próprio Bm.
Então, bom, dessa definição aqui, a gente vê multiplicando quem está aqui, esse f aqui, por z menos z0 elevado a m, a expressão para o meu φ, a expressão é essa aqui, ó, multiplico todo esse f aqui por z menos z0 elevado a m. Então, olha, vamos daqui do final para o começo, né? Então, olha, esse z menos z0 a m vai cancelar, vai ficar só esse bm que está aqui. Aqui vai ficar um bm menos 1, z menos z0 no numerador, que é o que está aqui, e assim por diante. Tá? Esse b1 aqui, veja, ele vai estar multiplicando z menos z0 elevado a m menos 1. m com esse z menos z0 no denominador fica m menos 1. E aqui, essa parte aqui, essas potências positivas, só vai mudar que a potência vai ficar n mais m, que é o que está aqui. Pois bem, agora a gente olha essa expressão aqui para o φ de z, e que a gente conclui? A gente conclui que φ de z é analítica, veja, isso aqui é uma série de potências positivas, isso é uma série de Taylor. Né? Tá? É uma série de Taylor, a função é analítica e ela não nula em Z0, porque, ó, veja, em Z igual a Z0, ela vale BM. Tá? Como você vê aqui, é o BM dela. Então, como o BM é diferente de zero, porque eu estou supondo que eu tenho um polo de ordem M, φ de Z, então, ele é não nulo em Z0, que é a afirmação B. E depois, esse polo ao contrário também, isso não é difícil, é simples isso. Então, φ de Z é analítica. Analítica e diferente de zero em Z0. Bom, agora dessa expressão aí, vamos extrair aquela regrinha, né? Aquela receita para o cálculo do resíduo. Eu quero extrair B1, é isso que eu quero esse cara aqui, sem ter que fazer expansão em série. Pois bem, sabendo que vale isso, vamos escrever aqui, ó, é isso que eu estou querendo. Então, sabendo essa expressão para o φ de Z aqui, né, o que eu vou fazer agora? Veja, se eu derivar, cada vez que eu vou derivando, por exemplo, se eu derivo isso uma vez aqui, esse termo em BM vai se anular, derivado de uma constante, vai sobrar um BM menos 1 aqui, esse termo aqui, Z menos Z0, a derivada vai dar uma constante, e o próximo aqui, o Z menos Z0 ao quadrado, vai ficar um 2Z menos Z0. E assim por diante, esse termo onde tem o B1 aqui, esse M menos 1 cai do expoente, fica um M menos 1 aqui, e aqui vai ficar um M menos 2. Pois bem, se eu derivar mais uma vez, o que vai acontecer onde teve a derivada daqui? Esse termo BM menos 1, em filinha, na derivada, era uma constante. Eu derivo mais uma vez, ele vai virar zero, derivada de uma constante. E aí, todos os demais caem aquela potência que eu tenho. E assim por diante com todos os outros termos. Tá? Assim vai indo. E com várias derivadas. De modo que, quando calcular a derivada de ordem m menos 1, o que acontece? Não, primeiro, o segundo, esse BM menos 1, todos os demais, tá? Eles vão se anular, todos esses termos vão se anular, até aquele de potência m menos 1. Por quê? Porque esse aqui, derivei a primeira vez, caiu m menos 1. Derivo a segunda vez, fica m menos 2. A terceira vez, m menos 3. E assim por diante, até o m menos 1, onde vai ter um 1. Né? Então vai ficar m menos 1 vezes m menos 2 vezes m menos 3 e assim por diante até 1. Né? Então, por isso esse m menos 1 fatorial aqui. E aí o expoente aqui, cada vez que eu estou derivando, vai caindo um outro. Então, onde eu tinha 1, ia ter um 0. Então, z menos z0 elevado a 0, que é 1, a constante. Né? Então, é 1. Então, vai sobrar só esse b1 aqui. Né? E a mesma coisa aqui, ó, com esses termos aqui, nessa parte dessa série. Então, ó, cada vez que eu estou calculando uma derivada, olha, m mais n da primeira vez, depois m mais n menos 1, m mais n menos 2, assim por diante, né? Tá? Até eu ter m menos n menos o m menos 2 pontinhos aqui, cada um desses termos aqui. Tá? E aqui a potência z mais m menos m menos 1, porque eu derivei m menos 1 vezes. Tá? Bom, agora o que eu quero aqui, desse termo que está aqui? Eu quero extrair o B1. Ora, todas essas potências, vejam aqui, ó, isso é z mais m menos 1. Então aqui eu tenho n mais 1. Aqui é um termo em n mais 1. Tá? Para n de 0 até infinito. Ó, se é m mais 1, né, o que eu tenho aqui, tá? Se eu tenho então m mais 1 de n, desculpa, n, não lembro se eu falei n ou m, mas enfim, aqui o expoente é n mais 1, para n de 0 até infinito. Ou seja, começa em 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, quando eu tomar essa expressão aqui em z igual a z0, todos esses termos aqui vão se anular.
porque é z menos z0 elevado à primeira potência, à segunda, à terceira e assim por diante. Então, ele se anula. Sobra só esse termo aqui. Então, φ m-1 de z0 é o B1 que multiplica m-1 fatorial. B1 é o meu resíduo. Então, o resíduo de f de z em z igual a z0 é a derivada, ó, é esse termo que está aqui. Tá? E esse φ m-1 aqui é essa expressão aqui, essa derivada mésima menos 1, né, da ordem m menos 1, e o φ é z menos z0 a m f de z. Tá? Então, aqui, assim a gente prova a receita que a gente tinha colocado, né? Essa regrinha para calcular um resíduo em um polo de ordem m. Então, sabendo que se tem um polo de ordem m, multiplique sua função por z menos z0 elevado a m, derive m menos 1 vezes, divida por esse m menos 1 fatorial e calcule o limite disso para z indo para z0. Esse é o valor do seu resíduo. Vamos usar, então, isso aí para calcular alguns resíduos, fazer alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo é esta função aqui, f de z igual a z mais 4 dividido por z quadrado mais 1. Bom, claramente a gente vê aqui que ela tem polos, né, onde z2 mais 1 é 0, ou seja, onde z é mais ou menos i. Né? Então tem polos em mais e menos i. Bom, uma forma então de calcular o resíduo, como a gente sabe, é tentar fazer expansão em série em torno de mais ou menos 1, ou agora usar aquela regrinha, aquela receita que a gente acabou de demonstrar, né? Calcular o limite. Então, como é um polo simples ainda, um polo de ordem 1, então isso sim é simples, né? Tá? Porque você não tem que derivar nada, né? Por exemplo, você tem que derivar m menos 1 vezes, né? Quando você tem um polo de ordem m, mas como é um polo de ordem 1, você não tem que derivar nada, né? Então, o resíduo aqui é simplesmente o limite, quando z tende ao seu z0, né, ao seu ponto singular, de z menos z0 vezes a função. Ora, aqui no caso, vamos começar com z igual a i. Então, é o limite de z menos i, né, que multiplica a minha função, z mais 4 sobre z2 mais 1, quando z tende a i. Só calcular esse limite aí. Né? Então, para calcular isso, eu vou fatorar aqui o denominador em z mais i, z menos i. E aí, onde tem sempre z menos i no numerador e no denominador, eles cancelam. Então, é só tomar o limite para z indo para i. Então, z mais i no denominador vira 2i. Aqui no denominador estava, né? No numerador, z mais 4 vira 4 mais i. Então, 4 mais i dividido por 2i. Então, só simplificar isso um pouco, passa esse i aqui do denominador para o numerador, virando menos i aí, né? E então vai dar simplesmente aí, só simplifica um pouco para deixar de uma forma mais bonitinha. Aqui, meio menos 2i. Então, esse é o resíduo desta função em z igual a i. Em z igual a menos i, totalmente análogo. Tá? Só vai trocar, então, onde estava z menos i, fica z menos o menos i. Então, z mais i aqui, limite z indo para menos i. Fatório, então, usa a fatoração do denominador. Cancelo agora o z mais i no numerador e no denominador. Fica, então, z menos i para z, desculpa, indo para menos i. Fica menos 2i no denominador. 4 menos i no numerador. Simplifica isso um pouco. Meio mais 2i. Então, como a gente vê, cálculo aí para um polo simples, né, um polo de ordem 1, é muito simples você calcular o resíduo dele. Bom, vamos ver agora esse exemplo aí. Uma função f de z aí, essa função tem claramente, como a gente pode ver aí, um polo de ordem 3 no ponto i, né, ó, z menos i ao cubo. Né? Então a função f de z, que é z ao cubo mais 2z, dividido por z menos i ao cubo. Bom, tentar fazer essa expansão aí, não sabe, a gente só tem que escrever, fazer aquela adaptação que a gente sabe já como fazer da série geométrica, né? Aí saber a derivada dela, né? Tá? A gente já viu como fazer isso, então já fizemos alguns exemplos, então isso a gente sabe calcular esse resíduo, mas usando a nossa receita aqui também fica tudo muito simples, né? Tá? Porque agora como que é? Como é um polo de ordem 3, o cálculo do resíduo é o quê? Veja, eu vou pegar minha função, multiplico ela por z menos o ponto em questão, né, ao cubo, então z menos i ao cubo. Como é de ordem 3, vou derivar 2 vezes e vou dividir pelo 2 fatorial. O resultado disso eu tomo o limite dele para z indo para i. Tá? Bom, e aqui fica também muito simples, porque esse z menos i ao cubo com esse ao cubo, um cancela o outro. Então eu vou ter que calcular uma derivada de segunda ordem
de um polinômio, né, de z ao cubo mais 2z. É isso que cancelo aqui e aqui, vai me dar essa derivada, que é muito simples, então deriva aqui o denominador, dá 6z, esse termo aqui desaparece com a derivada, né? Então é só tomar o limite disso aqui para z indo para i, 3i. Então, vejam, não há a menor dúvida que isso é muito mais simples do que qualquer expansão que você vier a fazer em série para achar qual que é o resíduo nesse ponto. Mas, agora eu vou fazer um outro exemplo que vai mostrar que nem sempre, tá? Nem sempre a coisa nem sempre sai tudo, nem sempre tudo é muito bonito, né? Quer dizer, às vezes dá muito mais trabalho usar, eu quero dizer isso, mas às vezes dá mais trabalho calcular derivadas, como a gente vai ver nesse exemplo aí. Então, veja, aqui eu tenho a função f de z, que é cotangente de z, que multiplica cotangente hiperbólica de z, dividido por z ao cubo. E que nós estamos falando que isso aqui tem um polo de ordem 5 em z0. Como você está sabendo que tem um polo de ordem 5 em z0? Bom, vejam, quem que é a cotangente de z aqui? Tá? Quer dizer, isso a gente vai ver agora, né? Tá, então, ó, vamos pegar aqui a cotangente de z. A expressão dela, cotangente, tá? Então, sabe, você tem a cosseno dividido pelo seno. Então, a expressão série de tê-lo aqui para o meu cosseno de z é essa aqui, 1 menos z2 sobre 2 fatorial, mais z4 sobre 4 fatorial, mais termos de ordem de z a sexta. Né? E aqui, do denominador, a expansão do seno. Bom, vejam, aqui eu posso escrever isso como, pegando esse z aqui que está no denominador, colocar 1 sobre z vezes uma outra série aqui. Ó. Eu peguei esse z que estava aqui, coloquei em evidência. Então é z, ponto aqui, você poderia ter colocado, talvez só ficar mais fácil, botar um parênteses aí. Mas como eu estou botando 1 sobre z vezes pontinho aqui, eu acho que a notação está clara, não tem que fazer confusão nenhuma. Esse z multiplica, 1 sobre z multiplica toda essa fração aqui. Tá? E aqui no denominador, veja que eu tomei um z, coloquei em evidência o z de todos os termos, e onde estava z a sétima aqui, vejam, ficou um termo em z a sexta. Tá? Bom, isso aqui eu posso pegar, veja, o que eu vou fazer aqui? Ó? Onde está esse 1 aqui, tá? Eu vou pegar, veja, eu peguei e coloquei 1 menos todo um outro termo aqui, eu troquei de sinal dele. Tá? Então, veja, aqui eu botei menos na frente, então ó, esse mais z a quarta virou um menos z4 sobre 5 fatorial aqui. Ó. Esse termo eu troquei de sinal, e assim como... Aqui eu não troquei o sinal, veja, do mais ou menos, porque tanto faz. Eu não sei qual é esse termo, se o sinal dele é positivo ou negativo. Sei que é um termo dessa ordem aí. Tá? E por que eu estou fazendo isso? Veja, eu vou mostrar primeiro que tem um polo de ordem 5. A gente nem sabe ainda que tem. Estou afirmando ali em cima que tem um polo de ordem 5. E ao encontrar e mostrar que ele é um polo de ordem 5, eu vou ainda por cima conseguir encontrar qual é o resíduo. Mas eu vou tentar escrever primeiro uma série. Tá? E veja, a série aqui é complicado achar série para isso. Mas, veja, eu só preciso saber o que acontece em torno do meu ponto zero. A série, não importa, eu não preciso saber da minha vizinhança o quanto essa vizinhança pode ser grande ou não. Não importa, pode ser um epsilonzinho em torno do zero. Só isso que me interessa. Não importa que o epsilon seja pequeno, desde que isso aí vale para alguma coisa que não seja um raio, né, diferente do zero, tá valendo, né? Tá. Então, eu posso usar, supondo que o meu z seja bem pequenininho, tá? Veja, se ele é pequeno, o z a quarta é menor que o z quadrado. Né? Tá, o módulo, né? Porque aí você pode pensar, porque eu preciso ver para a convergência desse negócio, é o módulo disso acontecer. Eu vou querer usar a série geométrica, é isso que eu vou fazer. Tá? Por isso que eu até botei aqui entre esse colchete aqui com uma cor diferente ainda. Eu vou escrever, ó, isso que está aqui é 1 dividido por 1 menos o que está aqui entre colchetes. E para um z bem pequeno, esse termo que está aqui, o módulo disso aqui, eu consigo escolher, escolhendo o z conveniente, né, eu consigo fazer com que isso seja o módulo disso menor que 1. E, portanto, que eu possa usar a série geométrica para o termo que está dentro desses colchetes aí. Esse colchete azul aqui. Né? Então é isso que eu vou tentar fazer. Veja, é um jeito simples de eu tentar achar uma expressão para cotangente com poucos termos. Eu não preciso de pouca coisa. Eu só preciso saber em torno da vizinhança, saber a ordem do polo e uma coisa até pelo menos o B1. O resto, quanto vai, ordens maiores, não me interessa. Né?
Então, aqui eu estou fazendo então até a ordem sexta. Pois bem, então vou usar a série geométrica. Então, o que eu estou fazendo? Ó, 1 sobre z está aqui. Esse termo que está aqui, ó, esse aqui no numerador, é esse aqui. Ó. Anotem o que está no numerador, é esse aqui. 1 menos z2 sobre 2, mais z4 sobre 4, mais termos de ordem sexta. E agora, tudo que está entre esses parênteses aí mais maiorzinhos aqui, ó, esta aqui é a série geométrica com quem está. Pense que é uma série do tipo 1 dividido por 1 menos w, onde quem é o w? O w é esse cara que está aqui, tá? Entre esses colchetes azuis aqui. Esse é o meu w. Então a série 1 dividido por 1 menos w é igual a 1 mais w ao quadrado, mais w ao cubo, assim por diante, desde que o módulo de w seja menor do que 1. Ora, então isso significa que eu vou ter uma limitação aqui no z, o z meu vai ter que ser menor, o módulo do z menor que 1 epsilon, que garanta que todo mundo que está aqui em azul, né, o módulo disso seja menor que 1. Mas é possível encontrar quem é esse z garantindo isso. Então, para a gente é o que basta. Tá? Eu quero, lembra, uma coisinha em torno do zero. Então, veja, então aqui eu estou escrevendo a minha série geométrica, tendo então, como aquele w da série, esses termos aqui. Então, ó, colchete, esse colchete está aqui, mais o próximo, que é o colchete ao quadrado, e o próximo aqui, o próximo é o colchete ao cubo. Esse é o próximo que vem aqui. Ó, esse termo, esse é ao quadrado, depois ele é ao cubo. Mas veja, na hora que eu calcular um termo desse aqui ao cubo, veja, quais são os termos que eu tenho? Z quadrado, Z a quarta e assim por diante. Na hora que eu elevar ele ao cubo, a menor potência que eu vou ter é o Z quadrado ao cubo. Ou seja, Z a sexta. Todas as demais potências que vão vir quando eu pegar esse cara aqui e elevar ele ao cubo, todas vão ser maiores que Z a sexta. Então, eu não vou calcular elas. Não preciso calcular. Eu vou parar aqui em Z a sexta. E nem adianta eu querer ir mais, porque vejam, qualquer coisa que vier maior vai ser jogada fora, porque aqui eu tenho um termo em Z a sexta, que vai multiplicar esse 1, então vai me dar um termo em Z a sexta, portanto esse já vai ser o menor termo que eu vou ter nessa série. O menor termo que eu vou ter é Z a sexta, então não me interessa calcular aqui coisas maiores, ordem maiores do que Z a sexta. Não mesmo. Tá? Eles vão ser já estão na conta aqui desse Z a sexta, desse aqui. Temos a Z a sexta vezes esse 1. Isso já dá um Z a sexta. Então, todos que vêm depois aqui, ó, esse aqui vezes esse 1 aqui, vai me dar um outro Z a sexta, que vai incluir com aquele, e é onde a gente está parando nossa conta. Pois bem, agora então o que nós vamos fazer? Vamos pegar agora e multiplicar todo mundo aqui, tá? Para ver qual é a série que eu tenho. Então, olha, aqui eu tenho 1 mais o z quadrado sobre 3 fatorial, z a quarta sobre quinta fatorial, esse termo, z a sexta, é o que está na conta com esse z a sexta aqui. Soma com esse, inclui, é o que está. E aqui, veja, aqui eu vou ter, na hora que eu levar isso ao quadrado, eu vou ter esse aqui, esse termo ao quadrado, então vai me dar z a quarta sobre 3 fatorial ao quadrado, que é o que está aqui, e depois, esse termo ao quadrado vai dar z a oitava. Z a oitava não estou contando, z a oitava já foi. E, bom, próximo z a sexta ao quadrado também, não esquece. Então, todas as outras potências já vão estar, são ordens maiores que z a sexta. Eu também tenho, veja, o termo cruzado. Eu tenho um termo aqui, ó, menos 2 vezes o z quadrado com z a quarta. Tem mais esse termo. Só que z quadrado com z a quarta me dá um termo em z a sexta, que também entra nessa conta desse cara aqui. Está tudo incluído aqui. Então, desse termo aqui, eu pego esses dois que estão aqui. Mas deste é só o primeiro que conta. Todos os outros a mais que eu escrevi estão na conta desse z a sexta aqui. Está tudo incluído aqui. Tá? E agora, bom, agora vamos multiplicar uma com a outra aqui. Então, veja, 1 vezes 1 está aqui, esse 1 vezes o z quadrado é o que está aqui, é o z a quarta. Esse z quadrado aqui, você já juntei esse z aqui com esse z quadrado com esse 1 aqui. Então, eles já estão aqui, ó, os termos de ordem quadrada. 1 com 1 está aqui, 1 vezes o z quadrado com 3 fatorial está aqui. Esse, ó, z quadrado com 2 fatorial com esse 1 é o que está aqui. Tá? Então, são esses os termos de ordem 2, não tem mais nada aqui. Termos de ordem 4, ó, vai ser esse 1 vezes esse z4 sobre 5 fatorial com sinal negativo, que está aqui. Esse outro aqui com esse z4 sobre 3 fatorial quadrado, que está aqui. Né? O próximo é z a sexta, não conta, né?
o z quadrado, agora com esse z ao quadrado aqui, então, ó, vejam, dá menos z4, né? 2 fatorial com 3 fatorial está aqui, 2 fatorial e 3 fatorial. Então, o próximo a z quadrado com z à quarta, qualquer um desses dois, está na conta do z à sexta. Esquece. Agora aqui, ó, z à 4 com 4 fatorial, vezes esse 1 é o que está aqui. E o próximo z à quarta com z quadrado me dá z à sexta. Está tudo incluído nesse z à sexta aqui. Então, são só esses termos que eu tenho. Bom, agora é só pegar, fazer um cálculo aqui, né? Juntar os termos com as mesmas potências, e vai me dar, então, que a cotangente de z é 1 sobre z, que multiplica, então, 1 menos z quadrado sobre 3, menos z à quarta sobre 45, mais termos em z à sexta. Tá? Então, essa é uma expansão para cotangente de z em torno do z igual a zero. Preciso também da cotangente hiperbólica de z. Bom, faça isso a mesma conta que a gente acabou de fazer, de forma totalmente análoga. A cotangente hiperbólica de z vai me dar isso aqui. Se você usar a relação entre cotangente hiperbólica e cotangente de z, você também simplesmente pega já da fórmula anterior, você é capaz de deduzir essa aqui também. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer. Então, relacionar a cotangente hiperbólica com a cotangente, já que a gente está trabalhando com variáveis complexas. Ou então, se não quiser, faça a conta de novo. Enfim, o resultado dá esse aqui. Agora, então, vamos escrever nossa função. Nossa função, que a gente quer achar, né, o resíduo dela, então ela é 1 sobre z à quinta, da onde, ó, esse 1 sobre z da cotangente hiperbólica, e da cotangente de z também tinha 1 sobre z. Então, com esse z ao cubo, fica 1 sobre z à quinta. Esta aqui é a expansão, que a gente da página anterior, da cotangente de z, e esta aqui é essa que está aqui em cima, tá? A expressão para a cotangente hiperbólica de z. Bom, agora, novamente, faço minhas multiplicações aqui, tá? Isso vai ter, então, 1 sobre z à quinta, tá? Multiplico os termos, ficando até a ordem de z à sexta, então, 1 com 1, esse com z à quadrada e com z à quarta, o z à quadrada aqui, z à quarta, e esse z à quarta que está aqui. Todos os demais são termos de sexta ordem, né? E agora, então, com esse z à quinta, o que acontece? Olha, veja o que acontece. Esse termo cancela esse, né? E esses em z à quarta me dá, aqui dá uma conta simples para você fazer, dá 7,45 avos. Né? Ou seja, então, a expressão para cotangente, para a função cotangente de z, cotangente hiperbólica de z sobre z ao cubo, a expressão em série de Loran dele, em torno de z igual a zero, é 1 sobre z à quinta menos 7,45 avos de 1 sobre z, mais termos em z, que esse termos em z à sexta aqui, dividido por z à quinta, me dá termos em z. Esses termos aqui são toda a parte analítica do negócio, né? Termos em z, z quadrado, z ao cubo e assim por diante, né? Então são termos da parte Taylor do negócio. Bom, mas enfim, então, a nossa questão aqui. Bom, essa função, ela tem um polo de ordem 5 em z igual a zero. Olha o z à quinta aqui, né? Tá? E o resíduo dessa função em z igual a zero é menos 7,45 avos. Está aqui a conta, porque quem que é? Ele é o coeficiente, tá, do termo 1 sobre z. O coeficiente é menos 7,45 avos. Então, pronto, é isso. Tá? Não temos mais nada para calcular. Você achou que deu trabalho? Vamos tentar usar... Temos uma outra receita para tentar calcular esse resíduo aí. Uma outra forma de calcular esse resíduo é usando a nossa receita lá. Polo de ordem 5. Então, vou multiplicar isso. 1 é em zero, né? O ponto singular é zero. Então, vou multiplicar a minha função por z à quinta. E depois vou derivar ela 4 vezes. Divido pelo 4 fatorial e tomo o limite para z indo para zero. Simples, não? Bom, então, é isso aqui que eu tenho que calcular. Essa é a minha outra forma de calcular. Então, a função, sei que é um polo de ordem 5. Então, multiplico por z à quinta. Vou derivar 4 vezes. Divido pelo 4 fatorial e tomo o limite para z indo para zero. Bom, então, tem que calcular, então fica só um z quadrado aqui. Bom, derivar, todo mundo sabe, né? Então, o resultado dá isso. Bom, não vou fazer cada uma das derivadas, isso todo mundo sabe fazer. Deriva uma vez, 2 vezes, 3 vezes, enfim. Bom, eu já estou em dúvida nessa altura do campeonato, o que é mais fácil fazer. Se era mais fácil fazer aquela expansão lá, que vocês viram, não era nada complicado, era só acertar a potência, multiplicar uma com a outra, tá? Não tinha dificuldade. Tá?
Agora aqui, bom, também não tem dificuldade de calcular uma derivada de ordem 4. Tem que nesse caso aí, como eu costumo falar, no mínimo tedioso. Né? Então você vai derivar isso aqui 4 vezes, vai te dar tudo isso aqui. Tá? Onde aí eu já fiz as devidas, juntei os devidos termos, algumas simplificações, já está tudo, a melhor forma possível que está aí. E eu preciso calcular o limite disso aí para z indo para 0. Tá? Bom, vejam, a coisa aqui não é simples. Por quê? Porque alguns termos que estão aqui, tá, que estão dentro disso, tem termos que vão para infinito, que divergem. Tá? E o que você vai falar? Bah, então, isso aí diverge? Não. Você aprendeu no cálculo 1 que uma expressão do tipo infinito menos infinito, né? Quando você calcula o limite, tem duas parcelas, aí você calcula de uma, dá infinito, e aí a outra também dá infinito, então fica infinito menos infinito. Isso significa que sua relação é indeterminada. Não significa que o limite dá infinito menos infinito, nada disso. Significa que ela está indeterminada. Você precisa então dar um outro jeito, fazer um outro jeito de calcular esse limite. No caso específico daqui, tá, para calcular esse limite, eu tenho que dividir isso em duas partes. Tá? Então eu separei aqui esses dois termos, esse aqui, ó, essa parcela aqui em azul e essa aqui em magenta. Tá? Então, se você separa essas duas, você consegue calcular o limite disso aqui. Esse limite você consegue achar a expressão para esse em azul e para esse em magenta. Existem parcelas aqui, que estão aqui dentro, que cada uma delas dá infinito. Mas se eu contar e calcular cada uma dessas partes, o todo dela, calcula esse limite todo aí. Tá? Não das parcelas, não separando cada parcela, mas disso aí tudo. Bom, o que acontece? Dessa primeira parte, aquela que estava em azul, dá menos 16/15 avos. Então, aquela em azul, esse limite todo aqui, apesar de terem parcelas, por exemplo, essa e essa, elas vão divergir. Mas, quando eu pegar e calcular todas juntas, você consegue mostrar que, então, coisas que você fez no cálculo 1, né? Algumas técnicas para o cálculo de limite. Você vai encontrar usando relações aqui, relações de identidades trigonométricas e com funções hiperbólicas. Enfim, dá para olhar por aí, você vê que vai dar trabalho. Bom, enfim, o resultado dá menos 16/15 avos. E para a outra parte que estava em magenta, você calcular isso aqui, dá menos 8 terços. Dá menos 8 terços. Então, agora, o que acontece? Esse limite aqui, aquele 1 sobre 4 fatorial, o limite disso aqui para z indo para 0, então, já estou só usando esse resultado que eu estou falando que dá, né? Então, menos 16/15 avos da parte em azul. Esse menos 8 terços da parte em magenta. Soma esses dois, me dá isso, ou seja, menos 7/45 avos, que era o resultado que a gente tinha. Mas eu acho que você não deve ter dúvida nenhuma agora que o cálculo desse resíduo dessa função, usando expansão em série, é muito mais simples. Então, aí você deve estar perguntando, deve estar se perguntando, e como que eu vou saber quando que eu vou usar um, quando você vai usar o outro? Não sabe. Experiência. É só experiência. Às vezes você olha de um jeito e fala, aqui vai sair melhor desse jeito do que de outro. Isso não tem como saber de antemão. Fazer o quê? É a vida. Vamos agora falar um pouco sobre zeros e funções analíticas, para daqui a pouco relacioná-los com os polos. Vamos começar com esse teorema aqui. Seja f uma função analítica em Z0. Então, as duas afirmações a seguir são equivalentes. A. F tem um zero de ordem m em Z0. E B. Existe G analítica e não nula em Z0, tal que a sua função f de z é igual a z menos Z0 elevado a m vezes G de z, que é um zero de ordem m. Bom, a gente disse que tem um zero de ordem m em Z0 se você tiver, se f de 0 for 0, e se existir um número inteiro positivo m, tal que não só a função seja 0, f em Z0 seja 0, mas também todas as suas derivadas até a ordem m-1. Então, não só f, mas como a derivada primeira, segunda, terceira, até m-1 em Z0 é 0. E a derivada de ordem m, essa não, essa é diferente de 0. Então, quando isso acontece, a gente diz que a gente tem um zero de ordem m em Z0.
Então, o que o teorema afirma é que é equivalente dizer, então, que você tem um zero de ordem m, ou que existe uma função g analítica e não nula em Z0, tal que vale isso, né? Então, f de z analítica, g de z analítica, tá? Então, a relação entre f e g de z é que f é z menos Z0 elevado a m vezes g de z, onde g de z não é zero em G0. Tá? Vejam, isso aqui você pode olhar isso, quer dizer, isso é a generalização do resultado que você conhece para polinômios. Só que polinômio você geralmente viu, quando isso aqui acontece, você falou em zero de multiplicidade m. Geralmente deve ter sido essa, provavelmente, a denominação que você ouviu, foi assim que você ouviu. Você tem um polinômio, você tem um zero de ordem m, né, nesse polinômio. Tá? E aí você viu, então, que nesse caso, esse seu polinômio, vamos dizer, um polinômio p, é z menos z0 a m, vezes um polinômio q, onde o polinômio q, é claro, ele é diferente de zero nesse ponto. Tá? Então, aqui seria, no lugar do f, um polinômio p, no lugar do g, um polinômio q, né? Então, P teria um zero de multiplicidade m em Z0, quando P é igual a Z menos Z0 a m vezes Q. Né? Então, esse é o resultado para polinômio, só que agora nós estamos vendo aqui essa generalização agora para uma série, né? Uma série de Taylor, né? A função nossa aqui é analítica. Né? Então, é um resultado, tá? E vejam, até esse resultado aqui é muito parecido com o que a gente acabou de falar sobre os nossos polos de ordem m, uma relação de um com o outro, né? E não é surpresa que a gente vai ter uma relação entre os dois, né? Do zero de ordem m com um polo de ordem m. Tá? Bom, mas daqui a pouco a gente vê isso. Vamos primeiro mostrar isso, né? Tá? Então, considerando uma função analítica, mostrar, então, se você tem um zero de ordem m, implica isso e vice-versa. Então, começando então a provar A e B. Se a gente tem f, se ela é analítica, tá? Então essa é a nossa hipótese, então para z menos z0 menor que epsilon vale essa expressão aqui. Tá? Então, isso do fato que ela é analítica. Agora, bom, aqui, usando, né, agora usando o fato que essa função ela tem um zero, né, um zero de ordem m, isso significa que todas as derivadas até a ordem m-1 são zero. Então, nessa expressão aqui da minha série de Taylor, tá, o f para n igual a zero, f0, f1, f2, são zero até fm-1. Então, essa série vai começar em m. Tá? Então, aqui ela começa em m. Tá? Então, bom, agora o que eu faço? Eu vou colocar agora, tem várias formas de fazer isso, né? Mas uma forma de vir daqui para cá, por exemplo, que é mais razoável olhar isso, é como isso aqui começa em m, vamos chamar esse n aqui, tá, de um m mais k, ou k igual a m menos n. Desculpa, n menos n. Tá? Então, chame n menos m de k. Então, chamando n menos m de k, o que vai acontecer? Onde está n, vai ficar m mais k, como está aqui. Esse n fica m mais k. Só que o m, bom, eu vou somando em k, porque agora onde estava n, eu vou somar em k. O termo, então, k mais m daqui, eu coloquei aqui fora. Tá? Aqui n virou m mais k, e se k é n menos m, quando n é igual a m, k é igual a zero. Então, a soma começa em k igual a zero. Bom, então, é isso aqui que eu tenho, essa expressão aqui. Fatorei esse z menos z0 a m. Ou seja, isso é igual a z menos z0 a m vezes um g de z, onde g de z é o que sobrou, toda essa série aqui. Tá? Em k igual a zero ela começa. Veja, ela está começando em k igual a zero. Tá? Então, quer dizer, as potências z menos z0, a zero então 1, depois z menos z0 a primeira, a segunda. Enfim, é uma série de Taylor. Então você tem aqui uma outra função analítica, g de z. E ela é tal que, para para z igual a z0, bom, todas as potências de ordem 1, 2, 3, assim por diante, são zero. Fica só o primeiro termo aqui, para k igual a zero. Para k igual a zero, eu tenho f derivada de ordem m de z0. Derivada de k igual a zero, meu primeiro termo aqui é fm de z0. Ora, mas dividido pelo m fatorial. Mas a gente sabe que ele é um polo de ordem m. Então, por definição, isto aqui é diferente de zero. Portanto, então, g de z0, e tudo isso aqui é diferente de zero.
Então é a afirmação que a gente tinha. Tá? Então que f de z pode ser escrito dessa forma, onde g de z é analítica e diferente de zero no ponto z0. Tá? Então, provamos B, agora vamos voltar de B mostrar A. Então, voltando, então, supondo isso, né, que f de z é dessa forma, g é diferente de zero. Então, com isso, o que eu vou fazer? Eu vou querer mostrar que f tem um polo de ordem m em z0. Para saber isso, o que eu tenho que fazer? Calcular derivadas. Porque calcular derivada é calcular o valor da função e de suas derivadas em z0. Se a função e todas as suas derivadas até a ordem m menos 1 forem zero, mas a de ordem m for diferente de zero, então isso é a afirmação, é o A, que é um polo de ordem m. Então, partindo desse f aqui, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada de ordem k, um k genérico dele aqui, uma derivada de ordem k desse f. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma derivada de ordem k disso aqui. E para calcular isso, eu vou usar a regra de Leibniz para o cálculo de derivadas. Então, fica a soma de n igual a zero até k, né? Aí aqui eu tenho meu coeficiente binomial, a derivada de ordem k menos n desse primeiro termo e a derivada de ordem n desse segundo aqui. Ou vice-versa, que foi o que eu escrevi aqui, né? Tá? Então aqui eu troquei, tanto faz agora uma ou outra, né? Então pode ser z menos z0 a m, a derivada de ordem n, e aí k menos n aqui, somando de n igual a zero até k. Qualquer uma das duas versões dá a mesma. Tá? Bom, calculando isso, tá? Aqui fica mais fácil calcular, bom, aí depende, pegando desse lado aqui, né? Tá? Então, cálculo da derivada, está aqui o coeficiente, cai aqui um m menos k, menos n, vai lá, aqui m que multiplica k, né? Desculpa, derivada de ordem k menos n, então m, depois m menos 1, m menos 2, até m menos k menos n entre parênteses, tá? E depois multiplica outro termo, enfim. Vê que dá isso aqui, é só calcular uma expressão com a outra, não tem dificuldade, né? Tá? E aqui, pegando, né, ou aí fazendo desse outro lado aqui, ó, fica m menos n, tá? Aqui acho que parece que fica até menos poluído, né? Mas enfim, mas as duas expressões, né, são equivalentes. E agora vamos ver o que acontece aqui, olha. Para k, derivada de ordem k, para k de 0 até m menos 1. Tá? Vejam, aqui fica fácil você encontrar, vamos ver das duas, essa aqui, k, aqui está somando em m, outra aqui, então temos que olhar daqui, ó, esse termo aqui. Ó. Então, m é mais n menos k. Tá? Então, aqui é m mais n menos k. Então, para n de 0 até k, pegando aqui nessa soma, aqui, n igual a 0 até, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, tá, um valor, né, que vai ser z menos z0, alguma potência. Tá? Alguma potência ainda que vai ser elevado a algum número que não é zero. Tá? Ó, veja, derivei, ficou aqui m menos k mais n. Então, somando, ó, n igual a 0 até k. Para n igual a 0, eu vou ter m menos k. Para k, de 0 até m menos 1, primeira potência que eu tenho aqui. Tá? Isso aí sempre vai ser uma potência, ó, m menos 1. Então, vai ser pelo menos 1, né? m mais 1. Então, para z indo para z0, isso vai dar 0, para todos esses valores de k. Então, para k igual a 0, vamos ver, k igual a 1. Veja, para k igual a 1, eu vou ter aqui m menos 1, né, mais n. Agora, n de 0 até, quanto que é o k aqui? K igual a 1 também vai dar uma potência aqui em m. Isso vai dar, talvez seja melhor você dar uma olhada, mas enfim, para todos esses, isso aqui vai dar 0. Tá? E aí, como vai, quer dizer, desculpa, vai dar 0, potência aqui, o termo z menos z0, ele vai dar 0 porque está elevado a uma potência que não é nula. E aí, quando eu tomar z igual a z0, como está aqui, isso se anula. Menos aqui para m. Tá? Porque ó, o que acontece quando k for igual a m? Veja, k igual a m, tá? Aqui, ó, k igual a m, vai ficar m menos m, 0, também vai ficar n. Então, eu vou ter a soma em n, de n igual a 0 até m. Mas para n igual a 0, veja, n igual a 0 é o primeiro, porque m é igual a k igual a m. Aqui, ó, como k igual a m? M menos k dá 0. Menos com esse menos fica mais. Então, z menos z0 é elevado a n. Mas n está indo de 0 até k. Ora, para n igual a 0, isso é uma constante. Isso não é 0. Em todos os outros casos, isso acontecia. Veja, para m menos 1, por exemplo. Tá? Acho que é mais fácil também olhar aqui, ó, m menos 1, ia ficar 1 mais n, para n igual a 0, sabe em 1, depois em 2, em 3, enfim, mas quando é o k igual a m, não.
aqui esses dois se anulam, fica só o n, e o primeiro termo na soma, ele vai ter uma potência aqui de zero. Então, é uma constante, vezes o n aqui, né? Tá? O n igual a zero, no caso, o G0 aqui, né? Tá? Enfim, então, esse caso aqui, isso é diferente de zero, porque por hipótese, ó, G de Z0 é diferente de zero. Tá? Então, assim a gente mostra que essa função f aí tem um polo de ordem, desculpa, um polo não, um zero de ordem m, tá? Provando assim o teorema. Vamos a um outro teorema. Sejam f uma função e z0 um ponto tais que a. f é analítica em z0 e b. f de z0 é igual a zero, mas f de z não é identicamente nula em qualquer vizinhança de z0. Então, nessas condições, f de z é diferente de zero em toda uma vizinhança perfurada de z0. Tá? Em todos os pontos dessa uma vizinhança aí, perfurada de z0. Ela é sempre diferente de zero. Tá? Pois bem, então, vamos aqui partir da demonstração. É simples, né? Então, a nossa primeira hipótese, f é analítica em z0, então, f de z, eu escrevendo ela aqui na forma dessa série de Taylor, em torno do z0, e agora f de z ela é igual a zero em z0, mas não é identicamente nula, tá? Em qualquer vizinhança. Como ela não é identicamente nula, bom, eu vou ter meus termos a zero até um certo am menos 1 igual a zero, mas algum desses AMs aí, um AM tem que ser, para algum AM, isso tem que ser diferente de zero. Porque se todos eles, né, se todos forem nulos, né, então, aí eu tenho, ela é identicamente nula, né? Tá? Mas não, então, algum AM aqui, ele tem que ser diferente de zero. Né? Então, o que acontece? Nesse caso, pelo teorema que a gente acabou de ver, a função f de z pode ser escrita na forma z menos z0 elevado a um m, vezes um g de z, onde g de z é analítica. Né? Então, bom, se ela é analítica, ela tem derivada, se ela tem derivada, ela é contínua. Né? Então, por continuidade, usando então o argumento da continuidade, se g de z0, por esse teorema aqui, a gente sabe que g de z0, não, g de z é analítica e g de z0 é diferente de zero, teorema anterior. Então, se g de z0 é diferente de zero, eu vou conseguir encontrar um epsilon positivo, tal que g de z é diferente de zero, para z menos z0 menor que um epsilon. Né? Então, eu tenho lá o meu z0, ali era diferente de zero. Mesmo que ela tenha algum outro ponto onde ela se anule, por mais próximo que ele esteja do z0, eu consigo encontrar uma vizinhança tal que ela está ainda, ela não inclui esse ponto onde ela se anula, e ali dentro ela vai ser diferente de zero. É o argumento da continuidade. Essa contínua é isso. Tá? Então, existe então um epsilon positivo tal que o g de z vai ser diferente de zero. Então, dentro dessa vizinhança do z0, o g de z é diferente de zero, então, por dessa expressão, f de z vai ser também diferente de zero, porque aí, né, z é diferente de z0. Então, esse produto aqui das duas é diferente de zero, está nessa vizinhança perfurada, porque agora eu excluo aí, né, tem que excluir o z0. E é isso que está falando, então, o teorema. Vocês veem a demonstração simples, né? Mas ela é importante para o próximo teorema também. Em um dos nossos primeiros vídeos, se eu não me engano, o 5º vídeo, quando falamos de continuação analítica, quando nós estávamos falando de continuação analítica e provando alguns resultados, eu usei um teorema e falei que esse teorema seria provado em um outro vídeo, um vídeo no futuro. E eu acho que eu devo ter falado que era o 14º vídeo, esse de hoje. E o teorema em questão é esse aí que a gente está vendo. Então, a gente usou esse teorema e eu falei que a gente ia provar nessa ocasião, numa ocasião futura, hoje. Então, vamos mostrar esse resultado. Agora, a demonstração agora dele não é difícil. Né? A gente vai usar o teorema anterior, mas claro, para chegar até agora, que nós percorremos já um certo caminho, né? Caminho assim não muito curto. Mas agora, né, já sabendo outras coisas, né, fica relativamente fácil mostrar isso. Então vamos lá. Teorema. Seja então f uma função e z0 um ponto tais que f é analítica em uma vizinhança n0 de z0
e f de z igual a zero em cada ponto z de um domínio D ou segmento de reta D que contém o ponto Z0. Então, resultado, f de z é identicamente nula em Z0. Vejam, aqui eu estou falando que f de z, esse é o ponto importante, ela é nula, f de z igual a zero em cada ponto de um domínio ou um segmento de reta que contém o Z0. Então eu tenho o Z0, tenho uma vizinhança dele, onde a minha função, veja, é analítica, né? E passando por Z0, eu tenho um domínio, ou que eu não tenho nesse ponto, ou um segmento de reta, onde a função é zero. Então, ela é, como a gente vai ver, ela é identicamente nula nessa vizinhança N0. Bom, então, primeira hipótese, função é analítica, então está aqui a expressão dela, analítica em torno de Z0. Pois bem, agora, o que nós estamos falando? Que f de z, ela é nula em D um segmento de reta L que contém Z0. Então, f de z é igual a zero para z pertencente a L ou a D, ao segmento de reta ou ao domínio. Então, ela é zero aí. Mas, se f de z não for identicamente nula, o que é que acontece? O que diz nosso teorema anterior? Se a função não é identicamente nula, pelo teorema anterior, f de z é diferente de zero. Nessa região, numa região aqui perfurada, z menos z0 menor do que epsilon, contendo aqui, né, uma região que contém, né, o ponto z0. Ora, se ela aqui, então isso me leva a uma contradição, por quê? Porque essa região aqui, z menos z0 menor que um epsilon, ela contém, ela faz parte, né, ou do domínio D ou da reta L. Alguma coisa tem ponto aí que faz parte de D ou de L. Pensa, mas fácil pensar no caso de uma reta L passando por Z0. Obviamente, ela contém outros pontos aqui, porque isso aqui é, veja, aqui é um disco perfurado contendo Z0. E a reta está dentro, está incluída, passando por esse disco aí. Tem pontos aí, então, onde f de z tem que ser diferente de zero. Mas, eu estou falando que f de z tem que ser zero, então, claramente, eu tenho uma contradição. Então, se eu supor que f de z não é identicamente nula, eu sou levado a uma contradição. Então, f de z tem que ser identicamente nula para z pertencente a L e z. Ora, isso aqui está implicando o quê? Que todos os meus A's aqui, a N, todos eles têm que ser zero. Então, se todos eles têm que ser zero, f de z tem que ser zero para z pertencente ao N0, que é onde vale essa expansão aqui, a expansão em série de Taylor do f de z. Então, f de z tem que ser identicamente nula. E é isso que a gente estava querendo provar. Pois bem, a relação entre um zero de ordem m e um polo de ordem m, a essa altura do campeonato, eu acho que está bem clara e esperada, né? E esse teorema, portanto, que a gente vai comentar agora e demonstrar, não deve causar nenhuma surpresa. Então, teorema. Suponha que A, duas funções P e Q sejam analíticas em um ponto Z0. E B, P de Z0 é diferente de zero, mas Q tem um zero de ordem M em Z0. Então, o quociente P sobre Q tem um polo de ordem M em Z0. Tá? Então, Q tem um zero de ordem M, então esse quociente P sobre Q tem um polo de ordem M. Esperado, né? Tá? E demonstração é relativamente simples. Então, supondo então, Q de Z é analítica, zero de ordem M. Então, o que acontece? Q de Z ele é diferente de zero na vizinhança perfurada do Z0. Tá? Então, nessa vizinhança aqui, nesse disco perfurado, Q de Z é diferente de zero. E Z0, então, nesse caso, é uma singularidade isolada, tá, do quociente P sobre Q. Q é dado por essa expressão. Da onde? Porque Q é um polo, Q é um zero de ordem M. Tá? Então, Q é um zero de ordem M, significa que isso é Z menos Z0 a M, vezes uma função G de Z analítica, e tal que G de Z0 é diferente de zero. Então, esse é Q. Portanto, a relação P sobre Q, ela é o quê? Dividindo, então, P sobre Q, ele é 1 sobre esse Z menos Z0 vezes φ. Quem é a função φ? É P sobre Z. P ela é uma função analítica. G de Z também é analítica e diferente de zero nessa vizinhança do Z0. Então,
nessa vizinhança perfurada, a função φ também é analítica. Bom, então, P sobre Q, ele é uma função analítica dividida por Z menos Z0 elevado a M. Essa é a definição, né, é uma expressão que a gente conhece, que é essa palavra, que é essa expressão aí, isso aí é equivalente a dizer que você tem um polo de ordem M, como a gente viu em algum teorema minutos atrás. Bom, disso aqui eu também posso pegar aqui uma outra receita bem simplesinha e fácil para o caso que eu tenho um polo simples, né? Tá? Uma outra receita bem simples para o cálculo do resíduo. Então, aqui ó, sejam P e Q duas funções analíticas e um ponto Z0. Se P de Z0 é diferente de zero e Q de Z0 é igual a zero e Q' de Z0 é diferente de zero, ou seja, que o ponto Z0, então nesse caso é um zero simples, né? Tá? Então é um zero simples dele, é um zero de ordem, tá? Que você tem aí um zero de ordem 1, é um zero de ordem 1, é o mais simples que você tem, é um zero, né? A gente falaria multiplicidade 1, né? Então esse é o Z0, é um polo, um zero simples da função Q. Então ele é um polo simples do quociente, P sobre Q. Tá? Então, P sobre Q, e aí que está agora a nossa receita. E o resíduo de P sobre Q é P dividido por Q', calculados no ponto Z0. Tá? Então, o resíduo de P sobre Q é igual a P sobre Q', calculados em Z0. Então, demonstração também tranquilo. Então, Q de Z é um zero de ordem 1. Então, Q de Z é dessa forma aqui. Então, se é um zero de ordem 1, claramente aqui você vê que então a gente tem um polo de ordem 1. Então, o que acontece? Como que eu calculo o resíduo? É o limite de Z indo para Z0 de P de Z menos Z0 dividido por Z menos Z0, Q de Z. É isso aqui, eu tenho que multiplicar por esse termo, Z menos Z0. Mas como Q é isso aqui, esse Z menos Z0 cancela, fica simplesmente P sobre G, essa função G aqui, calculados em Z0. Mas, dessa expressão para Q aqui, vejam, calcule a derivada de Q, essa derivada de Q. Então, ó, é isso que eu estou falando que dá isso, né? Agora, olha, a derivada do Q, tá? Vai ser a derivada, então, usar simplesmente a regra do produto, a derivada desse primeiro termo, que dá 1, fica só o G de Z, e depois de Z menos Z0, a derivada do G, o G'. E isso aqui, para Z indo para Z0, ora, para Z indo para Z0, isso aqui, esse termo aqui, o termo que multiplica o G' dá zero. Fica só, então, G de Z0. E G de Z0 é Q' de Z0. Então, é isso que está aqui, era isso que a gente queria mostrar. Então, nesse caso, como você tem um polo simples, é até bem mais rápido você já calcular a derivada no denominador, em vez de pegar, fatorar ela, né? Porque você pode ter que pegar, enfim, às vezes pode ser um jeito mais fácil de se calcular. Bom, é isso. Para completarmos um pouco o nosso estudo do comportamento de funções perto de uma singularidade analítica, vamos mostrar alguns resultados a esse respeito, alguns teoremas a esse respeito. Nós não iremos demonstrar esse resultado, não. Mesmo porque aí já estaremos saindo já demais dos nossos objetivos, né? E temos, claro, uma limitação de tempo aqui, né? Tá? Não dá para ver tudo que é possível, tudo que seria interessante ver a esse respeito, né? Mas eu acho que seria para mim proveitoso nós mostrarmos alguns resultados, alguns teoremas relativos ao comportamento, né, das funções na vizinhança dessas singularidades isoladas. E nós vamos começar com uma singularidade removível. Né? Então, se a gente tiver uma singularidade removível, a gente tem primeiro esse teorema aí. Tá? Então, se Z0 for uma singularidade removível de uma função f, então f é limitada e analítica em alguma vizinhança perfurada desse ponto Z0. Então, se Z0 é uma singularidade removível de f, f é limitada e analítica em alguma vizinhança perfurada de Z0. Agora, interessante mesmo é esse outro teorema. Eu não quero desqualificar isso, óbvio, né? Mas vejam bem, agora o que fala esse segundo teorema.
às vezes chamado de teorema de Riemann. Mas tem tantos também, né? Bom, agora, vejam, agora é o contrário. Se aqui, se Z0 for uma singularidade removível da função, então f é limitada e analítica em alguma vizinhança perfurada de Z0. Agora, vamos olhar aqui. Se f, suponha que f seja limitada e analítica em alguma vizinhança perfurada de Z0. Então, se f não for analítica em Z0, então Z0 é uma singularidade removível de f. Então veja, o primeiro falava, se você tem uma singularidade removível da função, então, numa vizinhança perfurada dela, essa função é limitada e analítica. Agora, nós estamos falando, tem um ponto, ponto Z0, e na vizinhança perfurada dele, eu sei que minha função é analítica e limitada. Em torno, então, dessa vizinhança perfurada, desse disco aí no caso, nesse disco em torno do Z0. Então, se ela é analítica e limitada, então, o que a gente conclui? Primeiro, se ela não for analítica, que pode ser, então, se ela é analítica, ok, ela vai ser limitada, e obviamente é analítica. Agora, se ela não for analítica, então isso significa que esse Z0 é uma singularidade removível de f. Resultado que você vê muito interessante. Esse aí. Bom, esse sobre singularidade removível. Sobre singularidade essencial, o que nós vamos falar é uma pequena variação. Lembra muito, quando a gente vai ver agora aquilo que eu falei a respeito da função da exponencial de 1 sobre z, quando a gente comentou o comportamento dessa função em torno do z igual a 0. O nosso teorema que nós vamos enunciar é o seguinte, então. Suponha que Z0 seja uma singularidade essencial de uma função analítica f e seja W0 um número complexo qualquer. W0 é um número complexo qualquer, Z0 uma singularidade essencial da função f. Então, dado qualquer número positivo epsilon, a desigualdade f de z menos W0 menor que epsilon é satisfeita para algum ponto z de cada vizinhança perfurada da forma, um disco perfurado de raio delta de Z0. Veja, o que está falando aqui então? Você tem a singularidade essencial. Escolha o número complexo que você bem entender. Qualquer um. W0 aqui. O que esse teorema está falando, que você consegue pegar, você consegue encontrar um ponto Z, que para a vizinhança, então eu tenho uma vizinhança aqui que eu escolhi, escolhi uma vizinhança, um delta, uma vizinhança perfurada do meu Z0, eu tenho ela ali. Então, nessa vizinhança perfurada que eu escolhi, e para o ponto W0 que eu escolhi, eu consigo encontrar, tem um ponto Z tal que f de z menos o W0 é menor do que esse epsilon, ou seja, eu consigo encontrá-lo aí, um ponto tão próximo quanto eu quiser desse valor do W0, Quer dizer, na verdade, essa aí é a definição do limite, que você está tendo. Então, o que quer dizer? Quando se diz que o limite de uma função, o limite do f de z indo para z0 é um W0. Qualquer epsilon que eu tenha, eu encontro um delta, tal que essa desigualdade aqui implica que f de z menos W0 é menor que esse epsilon que eu escolhi. Então, quer dizer, esse valor aí é aquilo que a gente tinha falado naquele outro teorema, essencialmente a mesma coisa. E, a respeito de um polo de ordem m, um outro resultado, aqui é um teorema a respeito disso, é esse. Se Z0 for um polo de uma função, então o limite de f de z quando z indo para Z0 é infinito. Então você tem um polo mesmo aí. Também outro resultado que a gente está, claro, esperando. Se Z0 for um polo de uma função, não importa qual a ordem que seja, o limite de f de z, quando z indo para Z0, ele vai para o ponto no infinito. Esse é o ponto no infinito. Bom, agora vamos demonstrar um resultado interessante, que é o teorema da expansão de Mittag-Leffler. Vamos agora demonstrar o teorema da expansão de Mittag-Leffler. O que diz esse teorema? Nossas hipóteses. A. Suponhamos que as únicas singularidades de f, na parte finita,
do plano são polos simples. E vamos denotar esses polos simples por A1, A2, A3 e assim por diante. B, vamos denotar por B1, B2, B3 e assim por diante os resíduos de F nesses pontos, A1, A2, A3 e assim por diante. E C, para Nzão, número um inteiro positivo, sejam Cn circunferências de raio Rn. Tal que nenhum polo pertença a Cn, tá? E tal que ainda que o módulo de f de z é menor que uma constante m, para todo z em Cn. Tá? Onde, então, esse m, tá? Portanto, então, onde o m ele não depende de n, tá? E Rn vai para infinito quando n está indo para infinito. Tá? Então, veja, é como se tivesse circunferência C1, C2, C3 e assim por diante. Raio R1, R2, R3 e assim por diante. E em todas essas circunferências, tá? Nenhum polo pertence a essas circunferências. Tá? E, então, eles não estão lá dentro. E a função f, tá? Em toda essa região aí, ela é menor ou igual. Nesse caso, é cada m, a m em cada uma dessas regiões aí, tá? Para todo z em cada uma dessas circunferências, mas esse m não depende de n. Então, esse m vale para C1, vale para C2, vale para C3 e assim por diante. O módulo de f é sempre menor que um m, né? O módulo dele é menor que um m, onde isso vale para todas as minhas circunferências. Tá? Esse m não depende de n. E esse Rn, o raio, ele está indo para infinito, para nzão indo para infinito. Tá? Então, dessas circunferências, tá? O raio está indo para infinito, a partir do momento que eu vou pegando cada circunferência cada vez maior. Ok. Então, nessas condições, o que diz o teorema da expansão de Mittag-Leffler? Que f de z pode ser escrito na forma f de 0, tá? Do ponto 0, tá? Mais a soma de n igual a 1 até infinito, desses bn's aqui, tá? Dos resíduos, que multiplica 1 sobre z menos an, mais 1 sobre an. Tá? Eu posso escrever f dessa forma aqui. Obviamente aqui o 0, né? Como eu estou escrevendo aqui o f de 0, eu não estou supondo que 0 é um ponto singular. São pontos an diferentes de 0. Tá? Então, essa hipótese também. Tá? Bom, então vamos lá, vamos mostrar isso. Bom, está aqui a situação. Veja, aqui eu tenho uma circunferência de raio Rn. Tá? Aqui está uma circunferência Cn, o raio Rn, e todos os meus polos simples, que eu estou supondo são simples, estão aqui dentro. A1, A2, assim por diante, até o meu AN. Tá? E agora eu vou tomar aqui um ponto zeta, né? Esse aqui é um ponto zeta, onde para z, vou supor que z igual a zeta não é um polo. Então, pego um ponto e esse não é nenhum desses A1 aí, está excluído, não é esses aí. Tá? Então, o que acontece com a função f de z sobre z menos zeta? Essa função aí, ela tem polos em zeta, né? Porque é z, estou dividindo por z menos zeta, a função é f de z dividido por z menos zeta. Então, ela tem um polo simples em zeta, e também nos A1, A2, assim por diante, tá? Porque por causa do meu f de z. O f de z tem polos em A1, A2, A3 e assim por diante. Tá? Então, f de z sobre z menos zeta tem um polo a mais. Tá? Esse localizado em zeta. Bom, eu vou querer usar o que agora? Eu vou querer usar o teorema dos resíduos. Tá? Então, para fazer isso, eu preciso conhecer os meus resíduos. Então, o resíduo de f de z sobre z menos eta para z igual a an, em cada um dos pontos an, bom, como são polos simples, essa aqui é a minha receitinha. Tá? Pego minha função, tá? E multiplico ela por z menos an e tomo o limite quando z vai para an. Ora, f de z sobre z, vezes que multiplica z menos an, isso aqui dá expressão, tá? Essa é a expressão para o resíduo do f. Então, para an, z menos an, que multiplica f de z, é bn. Tá? Para cada um deles são bn. E aqui vai ficar o quê? Onde está o z, vai ficar an menos que si. Então, para todos esses n's aí, vale isso aqui. Tá? E para z igual a zeta, bom, é f de z menos zeta. Então, essa expressão aqui é a minha receita para calcular o limite. Então, cancelo z menos zeta, fica simplesmente f de zeta. Então, é isso que está aqui. Tá? Bom, agora, teorema dos resíduos. A integral de f de z dividido por z menos zeta, essa aqui, tá? Ao longo
dessa minha circunferência CN aqui, o que ela é? É 2πi a soma dos resíduos. O 2πi está aqui na frente dividindo, né? Então, ele é simplesmente a soma dos resíduos. Ora, então é a soma de todos esses resíduos aqui, mais o meu f em zeta. Pois bem, agora, estamos supondo, como eu tinha falado, quando a gente escreveu, na hora que escreveu no teorema, que eu vou ter que supor que um ponto aqui, tá, que ele não a função seja analítica nele, né, que z igual a zero não é um polo dela. Então, f de z, vamos supor que ela é analítica em z igual a zero, tá, sem perda de generalidade, poderia escolher um outro. Mas vamos partir aí do z igual a zero. Bom, então o que acontece? Nesse caso, tá, tomando aqui, ó, se f de z em z igual a zero, toma aqui zero aqui, ó. Então eu tenho f, ó, toma aqui zeta, né? Toma zeta igual a zero aqui. Então, essa expressão se reduz a essa aqui. Então, vejam, agora eu tenho esta e tenho esta. Tenho essas duas expressões. Tá? Essa e essa aqui para zeta igual a zero. Então, agora o que eu vou escrever? Ó, eu estou subtraindo uma da outra. Tá? Ó, vou pegar essa expressão e essa, vou subtrair uma da outra. Então, o lado esquerdo, tá? E aqui a expressão, esta é essa para isso aqui, e esta aqui é a expressão para essa integral. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte, ó, do lado de cá, eu só peguei agora e escrevi isso do lado de cá, e aqui, ó, essas integrais eu coloquei elas numa só. Fica f de z, que agora multiplica 1 sobre z menos zeta, menos 1 sobre z. Então, o denominador comum aqui é z, que multiplica z menos zeta, e aí vai ficar, então, z menos zeta. Né? E aí o z cancela, fica só um zeta, que é esse que está aqui. Tá? Esse zeta que está aqui. Tá? Então, subtraindo uma da outra, me dá essa expressão aqui. Tá? Bom, agora, vejam, vamos fazer uma estimativa disso aqui. Tá? Essa tem esse lado aqui, esquerdo, agora vamos fazer uma estimativa disso aqui. Tá? Para quando? Depois eu vou querer ver quando que acontece que o meu n está indo para infinito. Bom, no denominador, essa altura do campeonato, quem sabe se a gente quer que é uma coisa está no denominador, essa parcela z menos zeta aqui está no denominador, eu vou usar a desigualdade triangular com o sinal, né, aquela invertida. Né? Então, z menos zeta maior ou igual que o módulo de z menos o módulo de zeta. E o módulo de z, bom, eu estou integrando, tá? Z é um ponto com uma integração, olha, a integração está ao longo da circunferência CN, então é Rn, o módulo de z é Rn menos o meu zeta. E a outra coisa que eu sei, pela minha hipótese, que o módulo de f de z é sempre menor que m. Pois bem, então agora o que eu faço? Para estimar isso, eu vou tomar o módulo dessa integral aí. Tá? Então, o módulo dessa integral aqui, tá, vai dar o quê? Veja, então ela é menor ou igual. Aqui no integrando, o módulo do f de z é menor do que o m, é o que está aqui. Z é igual a Rn. Então, deixa ele aqui. Aqui não tem módulo de z, é Rn. E aqui o módulo de z menos zeta, como está no denominador, vai ser menor ou igual a 1 sobre Rn menos zeta, que está aqui. Então, vejam, eu tenho uma desigualdade aqui, o f, esse menor aqui, que o m, e também essa desigualdade aqui, devido ao denominador, tem esse menor ou igual aqui. Tá? E sobra, então, o comprimento da minha circunferência, que é 2πrn. Né? Bom, 2πrn aqui, esse Rn com esse Rn vai cancelar, né? E aí eu quero ver o que acontece agora para n indo para infinito. Uma das minhas hipóteses é que Rn vai para infinito quando n vai para infinito. Quer dizer, o raio da minha circunferência vai para infinito. Como o m não depende de n, tá? M é uma constante, então o Rn com Rn cancelou, todo o resto é constante, só tem esse Rn no denominador. O resto é tudo constante. Então, como o Rn está indo para infinito, para n indo para infinito, então essa fração aqui está indo para zero. Tá? Então, quando isso vai para infinito, então pela deformação, né, de caminhos, né, quer dizer, tanto o caminho Cn, mas como todos os demais, a integral dá o mesmo valor. Tá? Então, conclusão, isto aqui, tá, é igual a zero. Tá? E é isso que é o teorema de Mittag-Leffler. Tá? Agora só estou trocando aqui, né, onde está o zeta, eu troquei por z. Né? Então, essa aqui é a expressão, tá, que a gente tinha, que a gente colocou no enunciado do teorema. Bom, agora o que nós vamos fazer é usar, ver um exemplo, né, dessa expansão aí. Vamos ver como fica a expansão de Mittag-Leffler para a função tangente de z. A tangente de z ela tem polo simples,
nos pontos onde cosseno de z é igual a zero. Ou seja, então, 2n mais 1π sobre 2, onde n é um inteiro, positivo ou negativo. Então, como tem polo simples, ela satisfaz, né, uma das hipóteses da expansão de Mittag-Leffler, que você só tenha polo simples. Então, vamos usar, tá, a tangente para ilustrar o teorema da expansão. Bom, primeiro você deve estar se perguntando, como que eu sei que a função tangente de z tem polo simples, né, nesses pontos, né, onde o cosseno de z é igual a zero? Tá? Então, primeiro vamos lá, vamos ver isso. Tá? Aqui tangente de z, eu tenho que calcular isso, né, quer dizer, a tangente, né, para o resíduo nesses pontos, vamos supor por enquanto que são polos simples. Então, se são polos simples, essa é a receita, né, pegar a função seno sobre cosseno, né, tangente, e multiplicar por z menos 2n mais 1π sobre 2. Né, tá? E aí, então, nesses pontos aqui, calcular esse limite, né, tá? Z menos esses pontos. Pois bem, claramente, óbvio, aqui você tem 2n mais 1π sobre 2, são esses pontos que estão aqui, esse cosseno de z vai dar zero aqui, mas, ao contrário daqueles casos onde você tinha, a gente estava trabalhando, tinha apenas um certo monômio, z menos alguma coisa, e aí cancelava numerador e denominador, aqui a gente está vendo que, opa, não é bem assim a coisa, né? Tá? Mas, tudo bem, o que a gente tem que fazer é deixar não o cosseno de z, essa expressão cosseno de z é muito conveniente, ainda mais se eu usar uma série de potência, né? Escrevendo ela em torno de z igual a zero, porque aí o cosseno de z é 1 menos z2 sobre 2 fatorial, mais z4 sobre 4 fatorial. Né? Então, mas só que z igual a zero não é o que eu estou querendo, eu quero esse ponto aí, né? Queria uma expansão em torno do 2n mais 1π sobre 2, em torno desse ponto, para ver se aí a gente cancela alguma coisa, né? Então, vamos tentar então escrever isso aqui, onde está esse cosseno de z no denominador, colocar, né, buscar alguma expressão em torno desse ponto, desse que eu estou interessado, 2n mais 1π sobre 2. E como que nós vamos fazer isso? Bom, onde está o cosseno de z, eu vou somar e subtrair esse ponto. Tá? Então, está aqui cosseno de z, então subtraio 2n mais 1π sobre 2 e somo isso aqui. Esse aqui, tá, essa parcela, opa, é isso aqui que eu estou interessado, né? Tá? O z menos 2n mais 1π sobre 2. Ora, agora como que eu vou sair daqui? Porque eu tenho esse mais aqui nessa soma. Ora, não tenha dúvida. Cosseno de a mais b, cosseno b, menos seno a, seno b. Vamos lá. Então, fazendo isso, o que vai ficar? Olha, fica cosseno, né? Tá, usando essa expressão, fica cosseno desse termo vezes o cosseno desse, menos o seno desse vezes o seno desse aqui. Mas, quando eu pego essa primeira parte, então, cosseno desse a vezes o cosseno de 2n mais 1π sobre 2. Cosseno de 2n mais 1π sobre 2 é zero. Então, essa parte com os cossenos não tem. Vai ficar menos o seno de 2n mais 1π sobre 2 vezes o seno de z menos 2n mais 1π sobre 2. E o seno de 2n mais 1π sobre 2 é menos 1an. Aqui eu tenho menos 1n mais 1. Esse mais 1 aqui, esse menos a mais aqui, é por causa da fórmula, né? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, eu tenho esse menos aqui. E o menos 1an do seno de 2n mais 1 π sobre 2. Tá? E aqui o que sobrou, esse seno. Veja que agora a coisa ficou bem melhor. Porque o que eu tenho aqui? Onde está esse cosseno de z? Vai entrar o menos 1n mais 1 vezes o seno de z menos 2n mais 1 π sobre 2. Né? Então, vejam, que eu vou colocar aqui, ó. Então, esse limite aqui que eu tenho que calcular, onde está esse cosseno de z, eu estou escrevendo que isso é isto aqui. Né? E aqui eu já estou escrevendo esse resultado aqui igual a menos 1. Da onde que sai tudo isso? Vamos lá. Aqui eu tenho a expressão seno de z menos 2n mais 1 π sobre 2. E eu quero calcular o limite quando z tende a 2n mais 1 π sobre 2. Ora, pense que esse z menos 2n mais 1 π sobre 2 que está aqui, tá? Pense que este é um w. Pense que é um w. Tá? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero calcular, ver quanto dá a expressão do seno desse w, quando o w está indo para zero. Ora, esta é a expansão conhecida do seno, para w indo para zero. Então, seno de w é o quê?
é w menos w ao cubo sobre 3 fatorial mais w à quinta sobre 5 fatorial e pontinhos. Tá? Então, opa, como eu estou interessado em que acontece em torno desse, eu posso usar essa expansão aqui. Né? Não só posso como devo. Né? Então, veja. Então, só que note o seguinte, que como que é a expansão, então, ó, esquece esse z menos, pense que isso aqui é um w. Seno de w é w menos w3 sobre 3 fatorial mais w5, 5 fatorial. Ora, eu posso pegar isso e colocar um w em evidência. De modo que vai ficar seno de z é w que multiplica 1 menos w2 sobre 3 fatorial mais w à quarta sobre 5 fatorial mais pontinhos. Ou seja, w que multiplica 1 mais termos que dependem de w. Né? Então, essa expressão seno disso aqui, desse argumento aqui, desse w é w que multiplica 1 mais termos que vão de w quadrado, w à quarta e assim por diante. Esse termo em w que eu fatoro, né, que é esse aqui, é o mesmo que está aqui. Então, um cancela o outro. Sobra no denominador 1 mais outros termos, né, termos em w, que é esse z menos 2n mais 1 π sobre 2. Quando z tende a 2n mais 1 π sobre 2, ou seja, esse seu w está indo para zero, isso que estava aqui no denominador 1 mais esses termos vão para zero. Fica só 1, sobra apenas o 1. Então, isso que estava aqui, vai ter o termo que cancela com esse e o resto. Quando w tende a 2n mais 1 π sobre 2, vai para 1. E aqui, então, só falta aqui no numerador, onde está seno de z, eu vou colocar aqui z, então, é 2n mais 1 π sobre 2. Então, aqui está 2n mais 1 π sobre 2. Esse menos 1 a n mais 1, tanto faz se fica no numerador ou no denominador, está ele aqui. E isto aqui, quanto que dá seno de 2n mais 1 π sobre 2? É menos 1 a n. Com menos 1 a n mais 1, dá, portanto, menos 1. Então, o resíduo, tá, da tangente de z em todos esses polos aqui, tá, dá menos 1. Bom, agora eu quero usar a expansão de Mittag-Leffler aí. Essa foi a expressão que a gente teve para ela, que a gente obteve para ela. Bom, vejam, aqui, bom, primeiro o número n de coisa, que eu não falei se n era finito ou infinito, não falou isso, né? Tá? E na verdade eu posso pegar aquela expansão que eu tenho aí, pegar o R bem grande aí e considerar o meu raio lá, o Rn, grande o suficiente para pegar, englobar tudo e depois ver que dá um limite disso para ir no infinito. Então, a expansão de Mittag-Leffler vale também do mesmo jeito, só precisa tomar esse cuidado na hora de fazer a argumentação aí, né? De detalhar a coisa, na hora de formular o problema, e tomar aqui, todos os pontos aqui não precisa estar localizados, não, eu tomo ele para todo o plano, tá? E o meu raio indo para infinito, e essa soma aqui, todos esses n's, n também não precisa ser só finito. Eu fiquei ordenando, n igual a 1, 2, 3, mas pode ir de menos infinito a mais infinito também, não tem nenhum problema. Tá? Então, eu posso pegar a expansão de Mittag-Leffler e aplicar para esse caso aí, sem problema de consciência nenhuma. Tá? E é o que nós vamos fazer agora. Tá? Então, nós vamos fazer o quê? Tá? Então, f de 0. Opa, tangente de 0, 0. Então, f de 0 é 0. Bn. Bn, a gente acabou de ver que é menos 1. Tá? Então, vai ficar aqui z menos an. Os an's são esses pontos aqui. 2n mais 1 π sobre 2. E aí eu vou somar n agora. Opa, n é todo inteiro positivo. Tá? Então, vai soma de menos infinito até mais infinito. Tá? Então, vamos aplicar essa fórmula aqui da expansão de Mittag-Leffler para esse caso. Então, o que nós vamos obter? Essa aqui fica sendo minha expressão. Então, tangente de z era o f de 0, que dava 0, e aqui a soma. Eu estou separando a soma dos termos positivos e dos negativos. Tá? Estou separando as duas. Você vai ver porque eu vou juntar tudo numa só. Então, aqui está todos os termos negativos, m de menos infinito até menos 1. Tá? Então, todos eles aqui e aqui. Eles se repetem, né? É o mesmo termo. Só troquei, então, n aqui e m aqui. Tá? E eu separei isso porque agora, onde está aqui esse m, eu vou trocar meu índice de soma. Tá? Eu vou escrevê-lo como menos n menos 1, onde está esse m aqui. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Para deixar a soma para todos só com índice positivo. Então, aqui, tá? Eu vou trocar então m por menos n menos 1. O que vai acontecer? Veja, com n, tá? O n aqui, para m ir de menos infinito até menos 1, significa que este n aqui, ele vai de 0 até infinito. Né?
0 até infinito. Para 0, m igual a menos 1. Para n indo para infinito, m vai para menos infinito. Então, n aqui vai de 0 até infinito. E aqui eu tenho, veja, 2n mais 1. Quando eu escrevo que m é igual a menos n menos 1, isso vira menos 2n menos 2. Com esse mais 1 aqui, fica menos 2m menos 1. O menos eu coloco em evidência e cancela esse menos aqui e vira um mais. Então, esse termo fica 2n mais 1 pi sobre 2. Esse aqui também é a mesma coisa, só que vai ficar o menos, que é esse menos que está aqui. E o 2n mais 1 pi sobre 2. Aqui está só simplesmente repetir esse com esse. Bom, agora a gente olha esses termos aqui que a gente pode ver. Vejam só. Este termo é igual a esse. Então, cancela um com o outro. Sobra este mais esse. Bom, então é o que está aqui. Esse mais esse. Agora é só pegar, soma esses dois aqui. Tem o denominador z mais uma coisa que multiplica z menos essa coisa. É z ao quadrado menos essa coisa ao quadrado. Então, ficou menos. Aqui eu troco só a ordem. E aí, na hora que eu vejo que dá no numerador, vai dar esse 2z aqui. Né? Então, colocando isso aqui no único denominador, eu chego nessa expressão. Então, esta aqui é a expansão de Mittag-Leffler para a função tangente de z. Bom, pessoal, é isso. Com isso a gente termina esse vídeo. E no próximo nós vamos ver aplicações, né, do teorema dos resíduos para o cálculo de integrais. Algumas integrais assim, bem interessantes. Né? Bom, é isso, pessoal. Até lá.